Voltamos à entrevista com Fábio Perajá, falando sobre fotos antigas e história do Espírito Santo. Fábio, trabalhar com esse tipo de memória num país que praticamente não cultua a memória, como é que é isso? É difícil realmente, né? E existe, por parte do governo, um descaso, né? Com muitas obras importantes, com arquitetura e tudo, né? E por parte de pessoas que têm algum acervo também existe uma resistência, né? É engraçado, né? Que as pessoas têm uma certa resistência quando se trata de material antigo e coisa de família, né? Eu até entendo, mas existem algumas obras e algumas fotografias e alguns filmes que são de interesse público, né? Eu acredito que a pessoa deveria ter uma certa sensibilidade com relação a isso, né? É claro que você não vai pegar as suas fotos particulares de família e vai botar para um acesso público, mas tem determinadas fotografias que você pode selecionar, né, que são importantes. Tem um valor, né? histórico. Tem valor histórico público, né? Não digo você botar nada da sua mãe ou do seu pai e tal, assim, a não ser que ele seja uma figura pública, né? Sim. Aí existe esse apego, né? E ao mesmo tempo que há um apego, também há um certo descaso também, né? Porque muito acervo de família está abandonado e está se estragando. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Até porque as novas gerações não estão nem não têm sensibilidade muito com essa coisa, porque nós entramos na era digital, né? Talvez até a gente também, né, já tenha descartado alguma coisa que depois você vai entender que era importante, talvez você tenha jogado fora. Eu já vi muito, porque nós trabalhamos numa produtora de vídeo e lá pela produtora já passaram muitos filmes antigos que eram coisas de família, que hoje eu até estou digitalizando, tem uns rolinhos de 8 milímetros, preto e branco e até coloridos, né, que a gente está digitalizando. Algum acervo que a gente recebeu de Cachoeiro de Itapemirim. O último eu digitalizei, ele é do período da guerra, colorido, uma família em Cachoeiro, que eu já até coloquei no Memória Capixaba no YouTube, né, quem quiser entra lá para ver, eu coloquei Festa de Família. Gravado em Super 8, colorido, lindo o filme, as cores estão perfeitas. Mostra hábitos, cultura. É uma festa de família, reuniram a família e alguém gravou aquele momento ali no quintal da casa em Cachoeiro. A gente está tentando identificar as pessoas, né, saber quem são essas pessoas. Porque o filme tem 80 anos, então alguém vai talvez identificar um tio, né, um avô, não sei. No Memória Capixaba você vai ver lá, é só digitar cenas de família, né, que você vai ver. Falando em cenas de família, a gente tem 2 filmes importantes, né, no Espírito Santo. Um deles chama-se Cenas de Família, que é do Ramon Alvarado, cineasta capixaba, radicado no Rio. O pai dele foi quem fez o filme ali na Praça Costa Pereira nos anos 30, em 1935. Né? Esse e o filme do Ludovico Pecisi, também feito na mesma época, sim, são considerados os filmes mais antigos, né, de Vitória. Né? As cenas mais antigas gravadas em Vitória. O do Ludovico Pecisi tem uma importância porque ele desenvolveu a filmadora e o projetor. Então ele era, além de fotógrafo, ele era um inventor, né? E ele inventou o projetor e a filmadora. Sim. No caso do Luiz Batan, que é pai do Ramon Alvarado, ele tinha uma câmera, né? E ele fez essas imagens ali na Avenida Capixaba, ali no alto onde está o Castelinho Nefa, o antigo castelinho da família Nefa, que você vê o Penedo e tal. Sim, bem antes do aterro. Exatamente ali, na ladeira do Pernambuco, antiga ladeira do Pernambuco. E ainda não havia aterro nenhum, né? O mar vinha ali no mercado da Capixaba, né? São cenas muito importantes. E esses filmes são importantes. Agora,
a gente sabe que existem muitos filmes que estão guardados aí nas gavetas das pessoas, né? A gente faz até um apelo para que as pessoas se sensibilizem, né? E entreguem para a biblioteca pública estadual, né? Ou para algum historiador sério, né? Que vai fazer a digitalização desses filmes e vai colocar. Que comprometa completamente, né? Se estrague e vá para o lixo, né? Esses filmes que apareceram na produtora, se eles não tivessem batido lá, na nossa porta, hoje talvez estivessem no lixo. E filmes perfeitos, assim, não tinha nada estragado no filme. O filme estava maravilhoso, perfeito, colorido, maravilhoso. Esse filme, essas cenas de família de Cachoeiro nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 16mm? 8mm. 8mm. Tem alguma coisa em 8mm e alguma coisa em 16mm, que a gente vai digitalizando devagar, né? Sim. E a gente sabe também que desses fotógrafos capixabas importantes, como o seu avô, o Mazei, o Otávio Paes, o Paulo Bonino, que é um fotógrafo mais recente, diria, né, dos anos 60 e 70, e os fotógrafos Pedro Fonseca, né, o Quintas, os fotógrafos antigos, né, de Vitória nos anos 30, 40, 50, eram fotógrafos contratados pela prefeitura e pelo governo do estado que acompanhavam toda a trajetória do governo em eventos públicos do governo do estado, fotografando e filmando. Não é? Esses filmes a gente não sabe onde estão. Por exemplo, o André Carlone, que era o arquiteto e engenheiro importante, que foi quem construiu o Teatro Carlos Gomes, ele tinha filmadora. Sim. Não é? E ele filmava todos esses eventos. A filmadora do André Carlone foi a filmadora que fez a gravação da inauguração da Ponte Florentina Avidos. E esses filmes existem? A gente não sabe onde estão esses filmes, né? A ponte foi inaugurada nos anos 20, mas o registro de filmagem mais antigo, que eu, lendo jornais antigos, descobri, é a visita do presidente em 1911. Não, em 1911 teve um presidente em Vitória e a visita foi filmada. Tanto que depois o filme ia para revelação e depois ele voltava para ser passado no Teatro Melpomene. Sim, manter-se o local onde que depois foi construído o Carlos Gomes. Carlos Gomes, né? O Teatro Melpomene. Que era um teatro de madeira, né? A gente vai mostrar essa foto aí agora. O Teatro Melpomene, ele foi importante porque foi o primeiro teatro de exibição de filme em Vitória. Era Cine Teatro Melpomene, né? Ele tinha projetor, né? E fazia essas projeções de filmes que vinham de Hollywood e tal, né? Que era, sei lá, os Carlitos da vida, né? Sim. E antes do filme principal, havia essas sessões que passavam filmes de Vitória. A gente lê isso, vê isso lendo jornais antigos, né? O Memória Capixaba no Facebook, ele não é somente um grupo de registro de fotografia. Ele é também um grupo de registro de acontecimentos históricos importantes que eu venho pesquisando através de jornais antigos na Biblioteca Nacional. Sim. Tudo o que era importante em Vitória saía nos principais jornais do Rio. Porque Vitória, como era um porto muito importante no final do século XIX até meados do século XX, todos os navios vindo de Salvador tinham obrigatoriamente que parar em Vitória até para abastecer e tudo. E na volta né? também, não porque tinha carga. No cais do hidroavião também, que os aviões tinham que parar aqui para abastecer, então Vitória era um porto muito importante. Então, tudo que acontecia em Vitória batia nos principais jornais do Rio, que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então tudo de importante acontecia, era noticiado de uma forma ou de outra nos principais jornais do Rio. Então, lendo esses jornais, a gente encontra muita coisa. Essa filmagem, por exemplo, que o André Carlone filmou a inauguração das 5 pontes, da Ponte Florentina Avidos, eu li no Jornal do Rio, não no Jornal de Vitória. Sim. Né? A inauguração do Teatro Carlos Gomes. Agora, onde estão essas filmagens é que a gente não sabe, né? A gente pode procurar a família Carlone, né? Essas filmagens são importantes para a história do Espírito Santo e é muito raro você encontrar filmes antigos de Vitória antes dos anos 50. Você não acha nada, ninguém tem, ninguém nunca viu. Né? Isso é uma pena, né? Que a gente deveria pesquisar, procurar e resgatar. Nós vamos ao último intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.
Música